Olá a todos. Gostaria de expor um pouco, de forma bem breve, um pouco da filosofia socrática dentro da perspectiva da ética em Sócrates, né? Bom, eu pretendo fazer outros vídeos retomando de forma mais ampla a filosofia socrática, mas eu quero expor aqui alguns aspectos que eu considero bem importantes, bem interessantes dentro da filosofia socrática, dentro da ética socrática, que é o racionalismo, né? A ideia da razão como redentora da humanidade a gente pode atribuir de forma inicial a Sócrates e Platão, né? É necessário a gente saber que ali há uma relação muito forte entre Sócrates e Platão por vários motivos, né? Um deles é que Sócrates não escrevia, Platão escreve então ali os diálogos socráticos, né? E então a partir da obra de Platão, principalmente, tem outras obras também de alguns outros autores do período de Sócrates ou um pouco depois dele, que também escreveram um pouco sobre Sócrates, mas quem mais escreveu sobre Sócrates foi o seu discípulo Platão, né? Pelo menos são as obras que mais chegaram até nós, né? As obras de Platão foram recuperadas, né? Foram preservadas durante todos esses milênios, né? Já faz cerca de 2.500 anos, já quase 2.500 anos da morte de Platão. Então, portanto, é bem interessante, né, a gente saber que foi preservado muito ainda da obra desse grande pensador. E também que foi preservado o pensamento socrático. Bem, o aspecto que eu queria falar em especial hoje sobre a ética socrática é sobre a ideia do racionalismo, né? Em que sentido Sócrates via a razão como redentora, né? Sócrates, ele afirmava que o homem sábio, o homem que detinha o conhecimento, era também um homem bom, um homem que praticava o bem para a sua sociedade, para a polis, né, para a cidade. Então, portanto, essa busca do conhecimento era uma busca do bem, né? Então Sócrates diz, ele dessa forma ele faz uma identidade, né, entre razão e bondade, né? Razão e o bem, né? O bom homem é um homem racional. Por meio da razão, por meio do conhecimento, esse homem vai se tornar bom, né? Então, é um pensamento bem interessante, mas que também a gente pode, não só a gente, mas vários pensadores, né, fizeram várias críticas a esse pensamento de Sócrates, né? Afinal, existem muitas pessoas que são muito inteligentes, que detêm o conhecimento, que sabem o que é o bem e mesmo assim não o praticam, mesmo assim praticam o mal aos seus semelhantes, às outras pessoas, né? Então não dá pra gente fazer uma igualdade, uma identidade entre bondade e racionalidade, né? Mas também há alguns pontos que a gente pode fazer em defesa de Sócrates, né? Num sentido diferente do que Sócrates apresenta. Uma questão que o Sócrates diz é o seguinte, que as pessoas fazem o mal não porque elas querem fazer o mal, mas porque elas querem fazer o bem, mas elas não sabem como. Elas praticam aquilo achando que aquilo é o bem, mas na verdade aquilo é mal, né? Bom, de certo modo, pode ser. A ideia de bem mesmo é uma ideia complicada, complexa, né? Há uma visão, por exemplo, utilitarista, por exemplo, em que uma pessoa faz ali uma determinada atitude que é ruim, mas é pelo um bem maior, né? Para salvar outras vidas, enfim. Há uma série de dilemas éticos complexos, né? Que ficam difícil da gente delimitar a ideia de bem e de mal, de boa ou de má ação,
tendo em vista isso daí. Outra questão é que nem sempre a pessoa sabe o resultado, né? Ela não sabe ali o resultado, às vezes, da ação dela. Como Sócrates diz, às vezes ela pode estar fazendo uma atitude ruim, né? Uma atitude que vai gerar algo ruim, mas ela não sabe disso, ela acha que vai gerar algo bom. Então, nesse caso, o que muitas vezes de fato acontece, né? Às vezes ela é levada a crer que certa atitude é uma atitude boa, é uma atitude para o bem geral, quando na verdade não é, né? Essa pessoa pode estar sendo manipulada, né? Hoje a gente sabe que tem muitos agentes alienadores, né? A gente pode citar religiões, seitas, mesmo televisão, vários canais no YouTube, por exemplo. Então eles levam a crer que certa atitude, certa coisa, ela vai gerar o bem para essa pessoa e para a sua comunidade, para a sua família, para os seus amigos, para a sociedade de modo geral, quando na verdade tal atitude vai gerar o mal. E é por meio da razão, muitas vezes, que ela pode saber que aquela atitude vai gerar o mal, né? E nesse sentido, as pessoas realmente boas, tendo ciência dessa razão, elas praticariam outra atitude, elas não seriam manipuladas e elas praticariam o bem, né? Então, nesse sentido, eu concordo com Sócrates. O ponto que eu tenho de divergência em relação a esse pensamento socrático e o que outros autores, que vários autores também colocam como um ponto negativo, é que nem todas as pessoas querem praticar o bem. Elas não praticam bem simplesmente elas não praticam o mal simplesmente porque elas não sabem que aquilo é ruim. Às vezes elas têm ciência de que aquilo pode gerar um mal para a sociedade, mas elas mesmo assim elas praticam aquela atitude maléfica, né? Existem inclusive muitas pessoas que são psicopatas, né? Alguns censos que mostram, né, algumas pesquisas científicas dizem que cerca de 4% da população mundial tem um certo nível de psicopatia. É claro que não é aquela psicopatia de serial killers, como aquela coisa que a gente está acostumado a ver, mas que são pessoas comprovadamente maléficas, pessoas egoístas, egocêntricas, pessoas individualistas, né? E acredito que mesmo essas pessoas, mesmo pessoas que não são classificadas como psicopatas, mas existem muitas pessoas que são egoístas, que são egocêntricas, que são extremamente individualistas. E dentre essas pessoas, muitas delas têm ciência disso, muitas delas são inteligentes, mas mesmo assim elas utilizam aquela inteligência delas só para o bem próprio, não pensam no bem dos outros e muitas vezes elas praticam atitudes que são ruins para os outros, né? Que beneficia somente a ela, em detrimento do mal dos outros, para os outros, né? Então, assim, é uma questão interessante, essa que Sócrates traz, da importância da razão, porém, ela por si só, a razão por si só, não é capaz de fazer com que as pessoas tornem-se boas, né? Pelo menos para muitas pessoas não é o bastante, né? Mas ela, como eu disse, ajuda, né? Porque muitas pessoas que querem praticar o bem muitas vezes não praticam por desconhecerem o que é realmente bom. Então, nesse sentido, eu daria crédito, sim, acho que é importante esse pensamento de Sócrates. A falha que eu vejo, na verdade, é a generalização, né? Quando ele acredita que se todo mundo, vamos dizer, hipoteticamente, se todo mundo tivesse conhecimento, todo mundo vai ser bom, todo mundo vai praticar o bem. Na verdade, isso não vai acontecer, isso é utópico, né? Nem todo mundo é bom, muita gente é ruim, muita gente quer praticar o mal, às vezes até tem prazer em praticar o mal, né? Como é o caso de pessoas psicopatas ou com algum outro tipo de problemas, né? De pessoas ruins mesmo. Então, esse ponto é um ponto interessante, né? Para a gente começar a nossa discussão, para a nossa série sobre a ética, sobre a perspectiva filosófica. Espero que vocês tenham gostado e até breve.